Olá, está no ar o Rádio MP Entrevista. Eu sou o jornalista Marco Aurélio Franco e vou conversar agora com a promotora Shirley Machado, coordenadora da CIMOS, Coordenadoria de Inclusão e Mobilização Sociais do Ministério Público de Minas Gerais. Promotora, o que significa inclusão e mobilização social? Então, inclusão é justamente você implementar ações que garantam que esses grupos que são vulnerabilizados, que são hipossuficientes, tenham as mesmas condições de usufruir direitos que outros grupos, sejam direitos sociais, direitos ambientais, culturais, econômicos. Então, é esse desafio que todas as instituições precisam estar compromissadas para que a gente construa, assim, né, uma sociedade que respeite a dignidade humana, que respeite os direitos fundamentais. Uma das estratégias também dessa inclusão, no sentido de que ela compreende atividades, né, que buscam estimular que grupo de pessoas adotem ações coletivas para a defesa e efetivação desses direitos. Então, parte, né, da ideia de uma escuta atenta de grupos que estão envolvidos, né, vamos imaginar, numa violação de direitos, para que a partir, né, de uma elaboração dessa própria injustiça que esses grupos vivem, é possível que eles contribuam e tomem o protagonismo de serem os autores dessa decisão e dessa solução. E para isso, né, nesse processo de mobilização, né, as pessoas tanto compreendem melhor aquilo que tem vivenciado, né, e o Ministério Público, por exemplo, né, quando faz audiências públicas, quando presta conta de suas atividades, mas também quando tem um papel de educação em direitos, no sentido de apresentar para aquela comunidade a visão do ordenamento jurídico sobre aqueles fatos, também, né, permite que as pessoas compreendam o que elas têm vivenciado e como o sistema jurídico as protege, garantindo assim que elas possam ter uma postura mais ativa para que consigam também se engajar e ser autoras mesmo, protagonistas dessa mudança, dessa transformação social que é tão necessária nos dias de hoje. E quais seriam hoje, promotora, esses grupos aí, vamos dizer, marginalizados? Seria o quê? Seriam comunidades tradicionais? Seriam pessoas em situação de rua? Quem são esses grupos? Quem são essas pessoas? Nós estamos falando de pessoas em situação de rua, a gente está falando de catadores de material reciclável, a gente está falando sim de povos e comunidades tradicionais que muitas vezes são invisibilizados. E aí nós estamos citando as comunidades remanescentes de quilombo, nós estamos citando indígenas, vazanteiros, veredeiros, carroceiros e uma série de outras, né, identidades tradicionais. Nós estamos falando de pessoas que também são excluídas de várias outras formas. E nós estamos, por exemplo, né, nós estamos falando de vítimas que muitas vezes não são consideradas, nós estamos falando de pessoas que são excluídas ou marginalizadas ou vítimas de preconceito em razão de orientação sexual. Nós estamos falando de uma série de marginalizações, né, de pessoas portadoras de deficiência. Então, acho que a gente precisa partir, né, da ideia de que nós somos uma sociedade diversa. E essa diversidade, ao invés de nos fragilizar, ela nos enriquece. Porque é a partir da diferença que a gente consegue ter uma visão de mundo muito mais ampla. Mas a gente precisa garantir que essa diversidade ela seja respeitada nos seus direitos fundamentais. E para isso é preciso estratégias diferentes. Tratamento diferente mesmo de pessoas em situação desigual para que a gente consiga alcançar um pouco mais de igualdade nesse mundo, né, que temos vivido. E qual que é o papel do MPMG para garantir a inclusão? Ou é a mobilização ou é um papel mais jurídico? Qual que é o papel do MPMG, promotora? Bom, quando a Constituição estabelece que um dos objetivos da nossa República é garantir uma sociedade mais justa, com menos desigualdade, garantindo o bem de todos, e quando a gente tem, né, a nossa missão institucional do Ministério Público, garantir que o ordenamento jurídico seja cumprido, ou seja, que isso que está estabelecido na Constituição seja cumprido, é preciso entender que a própria missão do Ministério Público ela parte dessa orientação.
E para isso é preciso usar todas as estratégias em todas as áreas do Ministério Público. É preciso pensar que, através de todos os instrumentos que a lei nos dispõe, então a gente fala de ação civil pública, a gente fala de inquéritos que a gente investiga, mas a gente também, né, tem uma série de outros mecanismos de atuação, né, como, por exemplo, os projetos sociais, que é uma ferramenta que o Ministério Público de Minas dispõe, em que, aliado com integrantes da sociedade civil, dos movimentos sociais, das pessoas envolvidas naquele fato, seja um desastre, seja uma outra espécie de violação de direito, que possa se achar um caminho. Então, a mobilização é quase uma ferramenta para propiciar que isso aconteça, mas existem formas incríveis. Eu acho que é super importante também a gente destacar, né, que o Ministério Público precisa se aliar, no ponto de vista do Calcimos, né, e a gente faz isso, com os movimentos sociais e aquelas entidades da sociedade civil que atuam na defesa desses direitos. A gente pode somar forças com atores que historicamente, né, e aí você citou pessoas em situação de rua, eu vou falar da pastoral, das pessoas em situação de rua, por exemplo, que já faz um trabalho histórico, e outros movimentos sociais, outras entidades, né? Então, acho que é super importante, porque quando a gente fala de transformação, a gente precisa pensar que é um caminho longo, mas é um caminho de soma de forças também, para que a gente consiga ver a situação e essas desigualdades de uma forma mais ampla e consiga pensar com pessoas e entidades que já atuam nisso há décadas, como o Ministério Público pode somar força com elas na construção de um mundo melhor, de um mundo mais justo. Um dos desafios, né, do Ministério Público, e especialmente desse setor que a gente atua aqui, no Calcimos, é garantir a participação das pessoas nas políticas públicas, na construção das políticas públicas, na execução das políticas públicas, né? E a gente citou algumas, a gente citou política das pessoas em situação de rua, citou política de resíduos sólidos que prevê um tratamento específico para os catadores e catadoras, a gente está falando dos povos tradicionais, que eu já mencionei, e agora a gente está falando das pessoas atingidas por barragem. Que existe também uma política. A gente tem uma política estadual e uma política nacional de defesa das pessoas atingidas por barragem, né, que pressupõe que essas comunidades elas precisam ser ouvidas e elas precisam participar do processo de reparação. O que é um grande desafio. Um grande desafio, e aí entra muito a mobilização social. Porque essas comunidades, muitas delas pré-existem a essas barragens. Então, imagina que nós temos comunidades, às vezes, centenárias, comunidades que tiveram o seu modo de vida totalmente modificado pela existência de uma barragem, que elas não tiveram a menor condição de optar por isso, escolher, e não sabem como viver diante disso, muitas vezes. Né? O que a gente tem notado, né, que os casos de adoecimento das comunidades que estão em torno dessas estruturas, ele tem indícios graves de que esse adoecimento está acontecendo. Por quê? Especialmente no estado de Minas Gerais, em que a gente teve rompimentos, tanto em Brumadinho como em Mariana, que demonstram que é um risco para essas comunidades. E elas sentem esse risco. Elas se solidarizam com isso, elas se sentem que elas também são pessoas atingidas. Então, acho que a gente tem desafio do Ministério Público, somado com outras instituições, de que a gente implemente essa política que foi prevista e construída com a participação das pessoas atingidas por barragem, que pressupõe que elas precisam ter a condição de viver numa situação de segurança, que o dano acontece, e esse dano ele é muito mais amplo do que aquilo que muitas vezes as empresas entendem que é dano. Né? Se tiver um prejuízo à qualidade de vida e saúde, se tiver uma mudança ali dos circuitos econômicos, isso é caracterizado como um dano, não só quando as pessoas são expulsas dos seus territórios, que é claro, sim, é um dano muito grave. Então, é preciso compreender e implementar essa medida para que ela garanta, né, ela tenha vida na realidade das pessoas, como, por exemplo, né, a possibilidade de que as pessoas negociem coletivamente os danos que elas sofreram. Porque essas pessoas muitas vezes não têm condição de enfrentar grandes empresas, que são as empresas mineradoras, e que acabam, por vezes, escolhendo a quem indenizar. Esse foi o Rádio MP Entrevista com a promotora Shirley Machado, coordenadora da CIMOS, Coordenadoria de Inclusão e Mobilização Sociais.
Até a próxima entrevista. Rádio MP em todo lugar ao seu lado. Siga a gente nas redes sociais. Procure por MPMG Oficial. Para mais informações, acesse mpmg.mp.br.